Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Glória a Deus, mais um dia na presença do Senhor. Amados, eu quero compartilhar um tema aqui muito pertinente para os solteiros, para os jovens cristãos, amém? Mediante as experiências que eu já tive com o Senhor. Peço desde já aqueles que não são inscritos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comentem, compartilhe para que o canal alcance mais vidas, para que outras pessoas que precisam ouvir essa palavra sejam alcançadas. Amados, vocês sabem, mas eu nunca comentei, eu sempre gosto de colocar uma música de fundo, por causa que ao meu derredor, infelizmente, tem muito barulho que atrapalha a minha concentração. Então, quando eu ouço uma melodia espiritual do Espírito Santo, eu consigo concentrar melhor, porque o Espírito Santo vai ministrando no ambiente. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Feche os olhos, queridos. Pai, em nome de Jesus, não permita que eu empobreça esse ensinamento do Senhor, mas que esse ensinamento venha a ser rico, venha a ser eficaz. Pai, toma minha mente, o meu coração, toma cada pessoa neste momento, onde quer que ela esteja, esse jovem, essa jovem, esse adolescente, Pai, aleluias, que o Senhor alcance pelo teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, que a obra do Senhor seja feita, a vontade do Senhor seja feita neste dia. Pai, limpa-nos, purifica de todo pecado e de todo erro, em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. E o tema dessa mensagem é sonhos, amém? O que eu faço com os meus desejos sexuais, amém? É um tema, amados, um pouco polêmico, mas esse é o tema. O que eu faço com meus desejos sexuais, amém? É um assunto, amados, que eu não vejo falando muito, não vejo falando muito na igreja, né? Principalmente em cultos de jovens, mas nós temos que falar, amém? Assim como assuntos como é que eu posso falar, de masturbação, né, muito falado, né, porque quando estamos, amados, vivenciando um tempo de solteiro, igual eu vou para os meus 28 anos, né, nesse próximo ano, então vivi algumas experiências, né, aprendi com o tempo, o Espírito Santo foi ministrando alguns anos no meu coração, e eu creio que é o tempo de falar, amados, então, né, devemos compartilhar aquilo que temos aprendido com as pessoas que realmente necessitam, às vezes até a fase adulta, né? Então, amados, o que fazer, né? O que fazer? Tem um mosquitinho aqui. O que fazer com os nossos desejos, queridos? O que fazer com eles? Primeiro vamos olhar a palavra, né? Que está lá em Tiago 4, verso 7. Sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Então, queridos, o segredo é resistir ao diabo. Amém? Como é que você resiste ao diabo? Obedecendo a Deus. Amém? O senhorio de Cristo na sua vida. Então, não é possível resistir a ele se você não obedecer a Deus. Amém? Jesus já nos ensinou que não tem como servir a dois senhores. Ou você servirá a Deus ou automaticamente a Satanás. Amém? No mundo espiritual, amados, já estamos servindo alguém. Neste momento, eu estou servindo ao Senhor. Amém? Isso inclui uma guerra. Amém, queridos? Inclui uma guerra espiritual. Então, só é possível você... É uma guerra, queridos, né? Até gravando aqui. Então, só é possível quando você, amados, se sujeita a Deus. Só é possível quando nos sujeitamos a Deus, obedecemos o mandamento, nos santificamos. Amém? A santificação é o segredo, né? Você viver uma vida santa. Então, o que eu faço com os meus desejos sexuais? Porque, amados, o casado, a pessoa casada, mulher ou homem, ela sofrerá tentações também na área sexual. Só que quando você vive o processo,
é diferente. Deus trabalha na sua vida o processo, quando você aceita o processo da vida de solteiro do cristão é diferente do processo do solteiro mundano, que está no mundo, que não, por exemplo, não segue um estilo de vida chamado Jesus, que é nosso Senhor. Amém? Ela segue a sua intuição, ela segue os preceitos do mundo, a filosofia do mundo, amém? A psicologia do mundo. É diferente, amados, porque viver um estilo de vida para Cristo é regeneração, metanoia. Você recebe o Espírito Santo e ele habita em você. Antes você vivia somente pela carne e pela alma. Você não é mais dicotomo, você é tricotomo. É a Trindade agora habitando em você. Amém? Você deixa de ser um homem uma mulher ou um homem que estava morto para as coisas de Deus. Amém? Igual eu estava também. E passa a estar vivo. Então Jesus diz, por isso que ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque quando você encontra ele, a vida, você entende, amados, que você deve se sujeitar a ele. Não forçadamente. Você se sujeita por amor. Você decide. Amém? Você decide amar a Deus. Porque, amados, amar não é apaixonar. Amar é cumprir. Amém? Obedecer. Então, a santidade é o padrão estabelecido por Deus. Amém? A santidade é o padrão. Então, nós obedecemos um padrão. Então, aquilo que víamos com os olhos, não vemos mais. Amém? E aquilo que ouvíamos, não ouvimos mais. A concupiscência, ela entra pelos olhos e pela carne. Amém? Pelos ouvidos. E sempre começa, amados, o portal, ele sempre abre pelos olhos e ouvidos. Por isso que o Espírito Santo fala. Quem tem olhos, veja, e quem tem ouvidos, ouça. Então, são esses principais portais, esses dois principais portais é que entra, amados, o que está por fora, o mundo. Amém? Quero contar uma experiência que acontece com muitos. O que eu faço? O que fazer, Márcia, então? Mediante essa teoria que você falou, o que fazer com os desejos? Aproximar, amados, o áudio ficar mais alto. O que fazer com os meus desejos sexuais? Amém? Como uma seta, uma brecha, ela acontece? Pelo que entra pelos olhos. Amém? Amados, antes da minha libertação, de ser liberta da televisão, eu assistia muita novela. Amém? Eu assistia muita novela. E as novelas que eu via tinham muita imoralidade, geralmente todas têm, né? Muitas cenas de sexo, de beijo, né? Aquilo ali é um portal, amém? A novela, a televisão, é um portal aberto na sua casa. Então, devemos tomar cuidado. O que tem entrado na sua vida? Então, um portal abre o outro, né? Igual eu falei, amados, vejam o vídeo, os portais abertos no mundo espiritual, que é o vídeo antecedente ao do Natal. Veja esse vídeo, eu vou deixar o link aqui abaixo. Então, queridos, eu via muito novela, filmes, né? Eu relato no meu testemunho mais detalhado sobre a libertação que eu tive de televisão. Vocês podem pesquisar na playlist, né? Testemunhos. Então, queridos, eu inflamava a minha mente daquilo. E eu não via 1 horinha. Eu vi o dia todo. Então, aquilo ali são portais, são brechas. E o inimigo, ele lança setas. Amém? Mesmo você sendo crente. Mesmo sendo no culto. Amém? Só que você deve fechar esses portais. Então, eu tinha muitos sonhos. Só que esses sonhos, amados, eram malignos. Aí você vai pensar, como o diabo vai dar sonhos? Você não é filho de Deus? Sim, mas você tem que ter uma experiência com Deus. Você é de Jesus, sim. Só que você precisa do Espírito Santo, um relacionamento com o Espírito Santo para ele te ajudar. Então, como o inimigo ele estava dando
colocando as brechas, porque ele é onisciente nem onipotente, ele lança brechas. Aí seu espírito de madrugada está sensível, é o horário que o seu corpo descansa e o seu espírito fica ativo. Amém? Glória a Deus, queridos. Continuando, então o seu espírito, ele fica ativo, ele fica sensível. Quando você tem uma vida profunda com Deus, você tem sonhos de Deus. Só que eu tive depois. Antes, como ele trabalhava? Ele me dava sonhos lésbicos. Sim. Ele trabalha assim, queridos. Toda pessoa tem isso. Uma idade, né? Isso acontece mais na adolescência, na juventude, né? Fase adulta também. Só que isso é trabalhado muito na juventude, amados. O Espírito Santo trabalha muito a vida do solteiro, por isso que ele fala, não fique trocando de relacionamento. Você vai ter relacionamento com Jesus no seu tempo de solteiro. Você vai aprender a ficar sozinho com Jesus, você vai aprender a ouvir Jesus, você vai se sentir amada com Jesus no tempo de solteiro, amém? Então, esses sonhos, queridos, eram assim. O que o inimigo queria, né? Porque eu creio, queridos, que até uma pessoa, antes de ela ter uma vida homossexual, ela não tem de repente, né? Por isso que ela fala que ela nasce assim. Já conversei com pessoas homossexuais. Eles falam que nasce assim. Porque não é assim, amados. É um processo. Amém? É anos trabalhado às vezes no consciente daquela pessoa, ela vivendo aquela vida, uma vida homossexual. Da mesma forma, queridos, ninguém fala, eu vou virar isso, eu vou virar, exemplo, eu vou virar um travesti, eu vou ficar lésbica, Não, queridos, o inimigo ele trabalha há anos, ele é astuto, amém? A inteligência é astuta do diabo. Então, ele coloca esses sonhos, visões, não é sonhos, ele não dá sonhos, os sonhos vêm de Deus. Ele lança brechas, né? Visões, não sei falar o certo. Mas eu lembro que quando eu sonhava, apareciam mulheres nuas no meu sonho. E olha que eu nunca tive contato, queridos, com pornografia. Eu não tive esse contato. Amém? Nunca mergulhei nisso. Amém? Então, queridos, ele colocava pessoas nuas, mulheres, tanto o corpo assim, seios, quanto as costas, né? Nádegas, né? Que a gente fala, na fala comum é bumbum, mas é nádegas o certo falar. Então, sempre mostrava isso. E que tipo eu desejando isso. Só que no meu sonho, queridos, no meu sonho, quando eu vi essas imagens, ou eu queria que eu, colocasse eu beijando uma mulher. Ó, pra você ver. Está repreendido em nome de Jesus todo mal. Acontecia muito, principalmente no início da minha conversão. Então, queridos, no sonho, eu repreendia, eu acordava e repreendia. E não aceitava, no meu sonho eu já não aceitava. Por isso que o inimigo pegava pesado. Amém? Nos sonhos. Então, amados, eu fui alimentando a minha mente. E outras com a palavra de Deus. Eu falando, não, o Senhor não quer isso para mim. Por exemplo, já aconteceu de eu conversar com alguns rapazes, desejá-los. Então, amados, ele coloca sonhos assim. Sonhos não, brechas, setas, né? Tá tendo um barulho no fundo, queridos, mas eu espero que vocês concentrem aqui. Então, colocava setas, tipo de eu conversava com um rapaz desejando fazer sexo com aquele rapaz. Olha pra você ver. Sendo que sempre vivi uma vida de santidade. Então, amados, isso não acontece só para quem teve uma vida ativa, mas também uma pessoa que teve uma vida de santidade, sempre se preservou, né? Infelizmente acontece, né? Mesmo aquele que sempre preservou, sempre fez o certo, escolheu o certo, ele não tá nem aí, queridos. Ele quer o máximo de pessoas para levar para o inferno. Amém?
Então, no sonho mesmo, eu falava, não, Senhor. Aí o Espírito Santo colocava os pensamentos dele, porque é uma luta, queridos, é uma guerra. Então, a gente tem que entender essa guerra. Aí o Espírito Santo falava comigo. E eu falava no sonho, não aceito isso. O certo é um casamento, o certo é um matrimônio, o certo é um homem e uma mulher aliançado. Glória a Deus. Então, amado, sempre foi assim. Sempre o inimigo tenta. Mas a palavra diz hoje: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai. Chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, ele vos exaltará. Ora, vai lá mais cheio. Então, amados, é isso que o Senhor faz você ver a miséria que são esses pensamentos do inferno, essas visões, amados, é do inferno. Os clipes, oh, aleluias, os clipes, amados, que lançam para jovens, essa versão de funk, de Anitta, de Pablo Vittar, etc, 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 são visões do inferno. O Espírito Santo já me falou, queridos, os clipes que ficam em alta no mundo são as visões do inferno. Aquilo ali é um ritual satânico exposto para os jovens, para os adolescentes. Purinho, esses bonecos que dançam, que lá, amados, são entidades puras. Ouça o Espírito Santo. Xarabalai. Então, amados, você tem que ter tristeza por esses pensamentos. Você tem que ter contrição. Se você não tem contrição, se você alimenta aquilo ali, amados, você está caminhando para um abismo. Outro portal. A palavra de Deus nos diz que esses descem ao inferno. Amém? Então, amados, esses descem rumo ao inferno. Então, são assim, é assim que o inimigo trabalha. Ele coloca pensamentos suicidas, que eu já falei aqui no canal. Ele também, ele trabalha isso, queridos, os desejos, né? Ele quer que você tenha pensamentos pervertidos sobre o casamento. Então, ele deturpa, ele corrompe aquilo que é santo e puro. Deus fala homem e mulher. Aí ele fala mulher com mulher, homem com homem, né? Ele fala veja antes, né? O Senhor ensina, não, se cubra, se guarde, seja um jardim. É o contrário. Então, quais pensamentos que são de Deus? Quais são os sonhos de Deus? Amados, os sonhos de Deus, em referente aos desejos sexuais, são casamento, matrimônio, satisfação somente com uma pessoa. Nunca pensar em outra pessoa. Eu lembro que antes da minha conversão também, eu via muito, eu pensava não só em um rapaz, eu pensava pelo menos 2 ou 3. E eu ficava na minha mente assim, queridos. Ah, não, se não der certo com esse, pode dar certo com o outro. Isso é um pensamento caído, terreno. Amém? Isso não é de Deus. E qual é o pensamento de Deus? Você não vai idealizar ninguém. Você vai orar para que Deus te mostre, mas nunca é uma pessoa específica. É aquilo que Deus tem de melhor para você, não que não tenha defeitos. Amém, queridos? E nem tenha muitas qualidades. Não, é aquilo que Deus está te preparando. O bom encontro, somente Deus pode fazer o bom encontro entre um homem e uma mulher. Glória a Deus. Então, amados, os pensamentos de Deus são diferentes, os sonhos de Deus é diferente. Os sonhos de Deus traz paz, os sonhos de Deus, amados, é você não ficar idealizando várias pessoas na sua mente, somente uma pessoa, mas mesmo que essa pessoa não chegue, você quer ficar puro, amém? Você quer ficar puro para aquela pessoa, você quer se guardar, você não quer se inflamar com coisas desse mundo. Amém? Glória a Deus. Você não quer se inflamar. Então, amados, o que fazer? O que fazer se você tem muitos desejos sexuais? Amém?
porque dependendo de onde a pessoa saiu, se ela saiu de uma vida promíscua, ela tem que jejuar muito também. Amém? Pelo menos por alguns meses, né? Para que o Senhor dá força. Porque tem demônios que é só com jejum e oração. E muito jejum. Então, começar jejuando aos poucos, né? Tirando filmes, séries, né? Se possível, televisão. Alguns tipos de músicas, que isso também é um portal, são portais. Você sempre, amados, fazer as renúncias que o Espírito Santo te pedir. Ele vai falar o que você tem que fazer. Então, se você tem uma fraqueza de, por exemplo, conversar com muitas pessoas do sexo oposto, você vai ter que não conversar. Porque, amados, uma pessoa que tem o Espírito Santo, presta atenção nisso, queridos. Ela dificilmente ela vai querer desabafar com muitos amigos. Ela vai desabafar com Deus. Então, ela vai entender que o problema dela ninguém vai resolver, só Deus. Amém? Então você fica mais a sós com Deus, porque você não fica conversando com muitas pessoas, você conversa mais com Deus. Já conheci, amados, um irmão em Cristo que ele não conversava com ninguém, ele conversava mais com o Espírito Santo por um tempo. E ele não ficava o tempo todo nas redes sociais, porque quanto mais você se separa do mundo, mais você ouve Deus. Amém? Agora, se você ocupa o seu tempo com muitas coisas que são sua área de queda, é complicado. Glória a Deus. É complicado, querido. Sempre pausando, porque infelizmente a guerra ao meu derredor é muita. Glória a Deus, amados. Então é isso. Eu falei um pouco o que fazer com os desejos, né? E como eles vêm na mente, como eles vêm nos sonhos. É um assunto delicado, mas pertinente, porque infelizmente não fala muito e nos púlpitos, mas tem que falar, queridos, porque as pessoas precisam ser libertas. Amém? Os assuntos sonhos eu quero falar, amados, bastante. Se Deus permitir, né, nesse ano de 2021 que vamos nos adentrar. Quero falar sobre isso, amados, sobre sonhos, sobre visão, sobre revelação, que faz parte do meu ministério. Eu peço desde já aqueles que não são inscritos, se inscreva, deixe seu like e compartilhe.